Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de matemática, né? Mais um vídeo referente aqui à parte de proporção. Então vamos lá para a leitura, né? Se 2/5 de um trabalho foram feitos em 10 dias por 24 operários, que trabalhavam 7 horas por dia, então quantos dias serão necessários para terminar o trabalho? Sabendo que 4 operários foram dispensados e que o restante agora trabalham 6 horas por dia, né? Então aqui aquela análise de desempenho, né, que eu já tinha comentado em questões anteriores. Aqui a gente tem essa relação, né, 2/5 de trabalho realizado. Nesse caso, 2/5 eu posso converter inclusive para percentual, né? Eu acho até mais interessante, né? 2/5, né, de um trabalho que foi realizado, né, a gente pode fazer a divisão direta, né, no caso 2 por 5, e a gente vai encontrar 0,4, né? 2 dividido por 5 vai dar igual a 0,4, então convertendo para porcentagem vai dar igual a 40%, né? Ou seja, 2/5 de um trabalho representa 40% de um todo, né? Então eu posso considerar dessa forma aqui, né? Logo, 40% do trabalho foi realizado, né? Então, partindo dessa premissa, se 40% de um trabalho foi realizado em 10 dias por 24 operários que trabalhavam 7 horas por dia, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Se eles trabalharam 10 dias e esses 10 dias, cada dia trabalhado representou 7 horas, então vamos verificar logo a quantidade de horas, né, que foi executada, né? Então no caso a gente vai ter 10 dias multiplicado por 7 horas, né? Então nesse caso aqui vai dar o total de horas executadas no todo, né? Então aqui no caso 70 horas. Ou seja, esses 24 operários eles executaram, né, 40% do trabalho aí em 70 horas, né? Então, nesse caso, né, o que isso representa, né? Como foram 24 operários, né, colocar aqui a informação, 24 operários que fizeram esse trabalho de 40% de 70 horas, a gente tem agora que fazer só a operação inversa, né, para saber em quanto tempo um único operário demoraria para fazer 40% da obra, né? Então, nesse caso, como a gente tem essa indicação aqui dos 24 operários, né, para fazer a ação inversa, é só realizar a multiplicação, né? Como assim? Deixa eu dar um zoom aqui. Se os 24 operários fizerem esse trabalho de 40% em 70 horas, né, 40% de 70 horas, se foram 24 operários trabalhando de forma simultânea, é sempre importante ficar atento com isso, né? Todos os trabalhadores, todos os operários, eles partiram do mesmo ponto, né? Então, se a gente fosse pegar uma relação de gráfico de barra, todos eles trabalharam de forma proporcional, né? Então, cada um trabalhou de forma simultânea 70 horas, né? Então, nesse caso, se eu quero saber a relação para um único operário, é só pegar 24 e multiplicar por 70. Né, 24 operários por 70, porque como cada um trabalhou 70 horas, se fosse apenas um, seria 24 por 70, que nesse caso aí daria o total de 1.600 horas, ou 1.680 horas. 1.680 horas. Ou seja, agora a gente tem um resumo aqui já bem adiantado, né? Se fosse somente um trabalhador, né, um operário, ele realizaria 40% do trabalho em 1.680 horas, né? Então, nesse caso, né, o que é que a gente pode fazer? Já que é 40% para 1.680 horas, a gente pode fazer da seguinte forma, né? 1% representa quantas horas, né, aí de trabalho executado, né? Então, nesse caso aqui, é só a gente pegar 1.680 e dividir por 40. Que a gente vai saber aí quanto equivale 1% relativo a horas, né, de execução. 1.680 dividido por 40 vai dar igual a 42 horas. Então, em resumo, quando um trabalhador executa 1%, ele consegue atingir 1% da obra, né, dessa obra como um todo, representa aí 42 horas. Beleza, então aqui a gente tem aquela relação de eficiência, né? Um operário, vou colocar aqui do lado um operário executa 42 horas, representa ali 1%.
Beleza, então agora vamos verificar o que está faltando, né, aqui para ser executado, né? Já que foi executado 40%, está faltando 60% para finalizar, né? 60% para finalizar. E aí o que é que a gente tem agora de novo? Quatro operários foram dispensados. Os 4 operários foram dispensados, agora a gente tem 20 operários. Vou colocar aqui as novas informações. Descer aqui, agora só isso aqui que me interessa, que é um operário executa 42 horas representa 1%. Então são 20 operários para executar 60%. E eles trabalham quantas horas por dia? 6 horas por dia. Né? 6 horas por dia, né? 6 horas por dia. 6 horas por dia. Então, nesse caso, como está faltando 60%, né, para executar aí da obra, a gente pode levar em consideração aqui o seguinte, né? Se um único operário, desceu aqui, se um único operário ele executa, quando ele executar 42 horas, representa 1% do trabalho, né? Então nesse caso aqui a gente pode fazer a relação, né, inversa referente aí a essa carga horária como um todo, né? Ou seja, se 42 horas representa 1%, é só a gente pegar 60% e multiplicar por 42, que a gente teria uma relação aí total de horas, né, se fosse para um único trabalhador. E depois é só dividir por 20, que é o total, né? Então eu vou ter 60 multiplicado por 42, né? Então se 1% ele representa 42 horas, né, a gente tem 60% ainda para fazer, 60 multiplicado por 42 vai dar igual a 2.520, né? Daria 2.520 horas se fosse para um único trabalhador. Só que não é um único trabalhador. São quantos trabalhadores agora? 20. Né? Então 2.520 dividido por 20 vai dar igual a 126 horas. Ou seja, cada um vai ficar com 126 horas. E quantas horas estão sendo executadas por dia? 7 horas. Ou 6 horas, né? 126, divide agora por 6 que a gente vai saber a quantidade de dias. 126 dividido por 6 vai dar igual a 21 dias. Né? Logo, falta aqui para a conclusão, né? Deixa eu até verificar aqui qual é a pergunta final. Deixa eu marcar aqui que vai ficar melhor, né? Se 2/5 de um trabalho, que é 40%, foram feitos em 10 dias por 24 operários, que trabalhavam 7 horas por dia, então, quantos dias serão necessários para terminar o trabalho? Né? Ou seja, então, de fato, quantos dias para chegar ali em 60%? Né? Então, nesse caso, para chegar em 60%, 21 dias. Por que 21 dias? Vamos fazer aqui o cálculo reverso. Né? Se um único trabalhador, quando ele executa 1%, representa 42 horas, né? Então, nesse caso, se a gente está colocando aqui a relação de 21 dias de execução para chegar ali aos 60%, qual é a relação inversa para a gente poder tirar nessa prova dos 9, e fechar, né, aí essa conclusão? Então, como são 21 dias aqui indicados, né, a gente vai ter a relação da seguinte forma. 21 dias... Até eu descer aqui. A gente vai ter o seguinte, 21 dias, já que são 6 horas trabalhadas por dia, então 21 multiplicado por 6. 21 multiplicado por 6, ou seja, vai dar o total de 126 horas, né, trabalhadas por dia. E no caso, quantos trabalhadores estão executando? São 20 trabalhadores, então a gente vai ter 20 multiplicado por 126. Logo, são 126 horas corridas, né, como a gente fala aí popularmente, né? Então, como 120 pessoas trabalhando, você vai ter 20 multiplicado por 126. 20 multiplicado por 126 vai dar igual a 2.520 horas, né, no geral. Né? Cada trabalhador vai trabalhar 126 horas, juntando aí os 20 trabalhadores, 2.520. Né? 2.520 horas aí do total de execução. Então, chegando a essa carga horária, né, geral aí de 2.520 horas, é só agora a gente pegar aquela informação. Né? Tá aqui, ó, 40% equivale ali a 1.680 horas, né, tomando como base desse princípio. Então, vou até calcular, copiar aqui. Opa.
copiar aqui. Então, seguindo essa lógica, né, 40% equivale a 1.680 horas. Né? Então, nesse caso, proporcionalmente, né, se a gente quiser saber 2.520, né, se no caso equivale a 60%, a gente pode verificar aqui já direto. Né? Quanto é que equivale a esse 60%? Né? Então, você teria 60 multiplicado por 1.680, dividido por 40, chega exatamente ali a os 2.520 horas. Né? 2.520 horas ali para poder executar aí a obra como um todo. Né? E aí no caso 2.520 corresponde a 60%, fazendo aquele cálculo inverso que a gente verificou agora há pouco, né, da quantidade de trabalhadores, aí a gente fecha aí na casa dos 21 dias. Né? Então a resposta aqui final, resposta igual 21 dias. Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!